Olá pessoal, a gente vai resolver mais os probleminhas de função e equação do segundo grau. Eu sugiro que vocês estudem esses problemas e tentem resolver os seus problemas, né? Procure na internet, mas tentem resolver. Sentem e resolvam problemas. Só assim vocês vão conseguir aprender, né? Vamos começar com esse aqui, onde está o cursor. Encontre a função, no caso aqui faltou dizer que é uma função do segundo grau, né? Encontre a função que passa pelos pontos A e B. Vê figura. Aqui eu dou dois pontos, ó, ponto B, observe que o B é um ponto de mínimo, certo? Lembrando que dar um ponto significa dar um par de números. Dar um ponto quer dizer dar um par x, y, x na horizontal, y na vertical. Então eu dou esse ponto B e dou outro ponto qualquer. Eu quero encontrar a forma dessa função tracejada aqui, ó, que está em cima dos pontos A e B, certo? Que passa em cima dos pontos A e B. Lembrando que encontrar a função quer dizer descobrir quem é o valor de A, de B e de C. É isso que eu quero descobrir, né? Olha, eu quero descobrir quem é A, B e C. Outra coisa a se lembrar, que eu falei na aula anterior, se você der um ponto de mínimo, mínimo ou máximo, né? No caso aqui é um mínimo. Se eu der um ponto de mínimo em cima do gráfico e der outro ponto qualquer, no caso aqui esse ponto A, eu consigo descobrir quem é o A, o B e o C. Repetindo, se eu der um ponto de mínimo, ou seja, um par, né, em cima do gráfico, e der outro ponto qualquer, no caso o ponto A, eu tenho informação suficiente para descobrir quem é o A, o B e o C, ok? É fácil entender isso, né? Eu tenho aqui um ponto de mínimo. Você pode construir uma infinidade de gráficos passando em cima desse mínimo. Ó, a função aqui em vermelho, a função em preto, um tracejado. Então tem uma infinidade de funções que passam em cima desse mínimo. Mas só tem uma que passa em cima do ponto A, certo? Então a sua função fica bem determinada. Quando você dá o mínimo e dá um outro ponto qualquer. Só vai ter uma função que vai passar em cima desse mínimo e do ponto A, que é a tracejada aqui, ó, certo? Então eu quero descobrir quem é a tracejada, ou seja, eu quero descobrir quem é o A, o B e o C. Pronto. O C é fácil de descobrir. A função, o gráfico, o ponto A está em cima do gráfico. O ponto A tem coordenada x0 e y8. Ponto A, ó, coordenada x0, y8. O que é que você vai fazer? Vai substituir aqui na função. Trocar o x por 0. Trocar o x por 0, 0a mais 0b mais c igual a 8. Troca o y por 8. Então você troca o y por 8 e o x por 0. Pronto, ficou com isso aqui, ó. Concluo o que daqui? 0 vezes a 0, 0 vezes b 0. Concluo que c é igual a 8, certo? Então, se eu der esse par aqui, eu já concluo que o C é igual a 8. Já encontrei uma letra. Encontrei o C, falta o A e o B. Lembrando também que a gente falou na aula anterior, o que é esse ponto aqui em cima do eixo vertical? Ó? O valor de C. Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Então, C é 8, certo? Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Então, você pode fazer também substituindo par 0 e 8. Concluo o quê? Troca o x por 0. Troco o y por 8. Concluo que o C é igual a 8. Pronto, já achei uma letra. Já achei o C. Falta o A e o B. Ok? A minha função fica assim, ó. O A eu não sei, o B eu não sei e o C eu sei que é 8. Pronto, a função ficou com essa cara aqui, ó. Observe que aqui só tem duas letras. Certo? Se eu descobrir as duas letras, terminou o problema. Eu encontrei a função. Agora eu quero descobrir quem é o A e quem é o B. Certo? Bom, eu vou achar uma relação entre o A e o B. Como? Esse ponto aqui é um vértice. Como é a coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. Quem é essa coordenada x do vértice? 2, ó, certo? A coordenada x do vértice é 2. E essa coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. Ok? Pronto. Menos b sobre 2a você faz igual a 2. Ok? Pronto. Aqui você multiplica em x, ó, conclui que o b é 2 vezes 2 menos 4a. Passo o menos para o outro lado. Concluo que o B é menos 4A. Então você simplesmente coloca a coordenada x do vértice, usa a fórmula, menos b sobre 2a, e faz igual a esse 2 aqui. Ó. Menos b sobre 2a igual a 2. Achei outra relação entre o b e o a. Então eu vou deixar essa função aqui, ó, com uma única letra. Vou eliminar o b. Certo? Vou eliminar o b. Eu vou trocar o b por menos 4a. Ó. Troco o b por menos 4a. Aqui, venho aqui. Repito o AX2, repito o Y, troco o B por menos 4A. Pronto. Repito o 8. Ó. Fiquei apenas com uma letra, o A. Pronto, está chegando mais perto, né? Eu
Eu quero tirar as letras tudinha, certo? Fiquei só com a letra, o A. Como é que eu elimino essa letra? Transformo essa letra agora descubro o valor dessa letra, transformo ela num número. Pronto. Você vai usar esse ponto B ainda. Coordenada x2, y4. Certo? Troca o x por 2, o y por 4. Você pode até dizer, mas o valor de x igual a 2 eu já usei aqui, ó, para achar uma relação entre o A e o B. Mas não usou ainda o valor de y4. Então você vai pegar esse mesmo ponto B, 2 e 4, e substituir na função aqui, ó. Você vai trocar o y por 4, ou y por 4, e vai trocar o x por 2. 2 ao quadrado A, 2 vezes 4A, tá aqui, ó, troco o x por 2 e troco o y por 4. Repetindo, eu pego esse ponto 2, 4, que é esse ponto B de mínimo aqui, e vou substituir aqui, ó. Vou trocar o x por 2 e o y por 4. Pronto, vou ficar com essa relação aqui, ó. Agora eu só tenho uma letra. Aqui eu resolvo fácil. Eu descubro fácil o valor de A, ó. 2 ao quadrado, 4A. 4 vezes 2, 8A. Mais 8 igual a 4. Pronto, certo? 4A menos 8A menos 4A, certo? Aqui eu faço uma continha simples, passo 8 para o outro lado, descubro que o A é igual a 1. Pronto, acabou-se o problema. Descobri o valor de A, certo? A igual a 1. Feito isso, o que é que você vai fazer? Vem aqui, ó, troca o A por 1. Ó. A igual a 1, 1x2, certo? O A por 1 aqui, ó, 1 vezes 4, 4x, repito 8, certo? Ou seja, você vem aqui, troca o A por 1. Descobri o A, troca o A por 1. 1x2, 1 vezes 4, 4, mais 8. Pronto. Isso aqui é a resposta do meu problema. O problema está pedindo a cara da minha função, essa aqui, ó, certo? Eu descobri o valor de A, que é 1, o B é menos 4 e o C, que é 8, certo? Então, o problema está resolvido. Eu quero descobrir quem é o A, o B e o C, tá aqui, ó. Ou seja, descobrir qual é a forma da minha função, essa aqui. Então, terminou o problema. É só isso. Não tem muito o que fazer, não, certo? Vamos ver um outro aqui. Esse outro probleminha aqui, onde está o cursor, é bem simples, né? Vamos lá. Enunciado. Um fabricante de secadora a gás descobriu que quando o preço unitário da secadora é P dólares, porque o livro que eu peguei o problema é americano, né? O preço da secadora é P dólares, a receita R em dólares é dado por. Aqui a receita em função do preço. P é o preço de cada secadora, certo? Que o fabricante constrói, e R é a receita. Ele quer que você, item A, faça o gráfico R contra P. Coloca o preço na horizontal e a receita no eixo vertical. E qual é o preço unitário da secadora, né, que maximiza a receita? Pronto. Só lembrando uma coisa. P é o preço de cada secadora que a fábrica faz, né? R é a receita. Lembrando que receita não é lucro. Receita é o dinheiro que entra. Você vai usar esse dinheiro para comprar peça, para pagar energia, pagar aluguel, pagar funcionário, né? Então P é o preço de cada uma das secadoras e R é a receita, o dinheiro total que está entrando, certo? Uma coisa a se observar que isso aqui é uma, eu botei aqui do lado, ó, isso aqui é uma função do segundo grau. No eixo horizontal você coloca o preço P em vez de X, né? Preço de cada uma das secadoras, e no eixo vertical, em vez de Y, você vai colocar a receita, o dinheiro que está entrando na empresa. É uma parábola virada para baixo. Observe o termo quadrático aqui, ó. O coeficiente é negativo, parábola virada para baixo, certo? Ok? Então dá para ver aqui, né? Isso aqui é uma função do segundo grau. Em vez de X eu tenho um preço de cada uma das secadoras, em vez de Y eu tenho o dinheiro total que entra na fábrica, né? A receita, certo? Observe que aqui, ele quer inicialmente que construa o gráfico, vai ter um máximo, ó, vai ter um preço que dá uma receita máxima. Ó. Tem um preço que maximiza a receita. É o que ele quer justamente no item B. Mas vamos para o item A. Ele quer que faça o gráfico R contra P. Você tem que descobrir aqui, ó, as raízes, esses dois pontos que eu coloquei em verde. Pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Aqui é só você fazer o R igual a 0. Certo? Eu venho aqui, ó, faço R igual a 0. Certo? Ó, aqui R igual a 0. Eu fiquei então com a equação do segundo grau. Certo? Coloquei o R igual a 0. Vou descobrir esses dois pontos aqui, onde o gráfico corta o eixo horizontal. Aqui você pode resolver tirando delta, lembrando que o A é menos 4, o B é 4.000 e o C é 0. Certo? Ou no caso aqui não precisa tirar o delta. Você pode colocar aqui o P em evidência. Só tem dois termos.
você coloca o P ou 4P em evidência, porque aparece 4 aqui, isso aqui é um múltiplo de 4, né? Quem é que fica no parênteses? 4P vezes menos P, menos 4P2. 1000 vezes 4P é 4000P. Então, coloquei o 4P em evidência, igualei a zero. Quais são os valores de P que deixam o lado esquerdo igual a zero? Bem fácil ver, ó. 4P igual a zero. Passo 4 dividindo, P igual a zero. O próprio P igual a zero vai zerar isso aqui, ó. Se colocar P0 aqui, 4 vezes 0, 0, zero, né? Deixa o lado esquerdo igual ao direito. O outro que vai zerar é menos P mais 1000 igual a zero. Menos P mais vixe, tá errado. Eita, tá. Aqui é 1000, é 1000, é 1000, é 1000. Então, consertozinho aí, viu, pessoal, que tá errado. Aqui é 1000, viu? Certo? Menos P mais 1000, eu ajeitei aí por cima, certo? Menos P mais 1000 igual a zero, certo? Passa 1000 para o outro lado, P igual a 1000. Então, se você botar P1000 aqui, ó, menos 1000 mais 1000, zero também. Então, as raízes são P0 e P1000, ok? P0 e P1000. São os valores de P que deixam o lado esquerdo igual a zero. Raízes 0 e 1000. Isso quer dizer que o gráfico vai cortar o eixo horizontal em 0 e 1000. Esse gráfico ele é puxado mais para cá, para a esquerda. Ó. Passa no 0 e no 1000. Pronto. Esse aqui é o gráfico de R na vertical, P na horizontal. Você descobre as raízes resolvendo essa equação aqui, dá 0 e 1000. Ok? Pronto. Esse aqui é o gráfico. Preço unitário que maximiza a receita, item B. Então, o gráfico é o item A. Ok? O preço unitário que maximiza a receita, esse preço que está bem aqui, ó, é que vai dar uma receita máxima. Maximiza a receita, dá uma receita máxima. Esse preço que está bem aqui, ó, certo? Observe que no eixo horizontal tem um preço, né? Esse preço aqui você pode descobrir, eu botei aqui Pmax, preço que maximiza a receita, deixa a receita maior possível. O preço que eu vou vender a secadora, para que eu tenha maior quantidade de dinheiro entrando, certo? Você pode somar as raízes e dividir por 2, ó. Você vai dar, tá bem em cima do eixo de simetria aqui, ó, esse valor do eixo horizontal aqui, ó. 0 mais 1000 sobre 2, ou seja, 500. Então, bem aqui, o preço é 500. Então, você vai vender a secadora por $500 para obter uma receita máxima, para entrar o máximo de dinheiro na sua empresa. Ok? 500, certo? Então, isso aqui é a resposta do item B. Pronto, acabou-se o problema. Certo? É só isso, acabou-se o problema. Vamos explicar esse gráfico aqui, ó. Se você vender a secadora por um preço pequeno, digamos $100, a sua receita é pequena. Ó. A sua receita é pequena. Olha, se eu estou vendendo barato, não vai entrar muito dinheiro, né? Certo? Aí você vai aumentando o preço da secadora, a receita vai crescendo. Estou vendendo mais caro, está entrando mais dinheiro na empresa, né? Até que vai ter um preço onde a receita vai ser o máximo possível. Esse preço de 500 aqui, a resposta do item B, certo? Eu vender por 500, vai entrar o máximo de dinheiro. Se eu vender mais caro, por 700, 800, estou vendendo caro demais, a receita cai. Por quê? Se eu vender muito caro, ninguém vai comprar a minha secadora, né? Certo? Então, se você vende muito caro, a receita vai diminuindo. Porque fica muito caro, ninguém vai comprar, ok? Se ele pedisse, o problema terminou já, mas se ele pedisse qual é essa receita máxima, se pedisse, não está pedindo, certo? Ele está pedindo até o preço que maximiza a receita, 500. Se ele pedisse a receita máxima, você ia lá na função, trocava o P por 500, ó. Esse 500 aqui, eu venho aqui, coloco P igual a 500, ó, certo? Eu vou lá na função, coloco P 500, certo? Esse P aqui. Aí fica menos 4 vezes 500 ao quadrado, mais 4.000 vezes 500. Faço uma continha, essa receita máxima seria $1 milhão, né? Certo? Então, vendendo a secadora, a unidade por $500, eu obtenho uma receita máxima de $1 milhão, certo? Mas ele só quer isso aqui, o gráfico, e quer esse preço que maximiza a receita. Pronto, o problema terminou. Vamos para o próximo. Último problema. Aqui a gente termina a nossa aulinha. Vamos lá. Aqui o enunciado. Uma janela especial tem a forma de um retângulo encimado por um triângulo equilátero. Veja a figura. A forma da janela. Um retângulo encimado, quer dizer, em cima do retângulo, tem um triângulo com 3 lados iguais. Né? Tem um triângulo equilátero. Essa aqui é a forma da janela. Certo? Aqui são as dimensões da janela. Se o perímetro da janela é 16 pés, eu estou usando pés porque o livro é americano, certo? Perímetro é a soma dos lados. Perímetro é 16 pés. Quais dimensões que permitem admitir mais luz?
Quais dimensões que permitem admitir mais luz? Ou seja, eu quero que nessa janela entre o máximo possível de luz. Então você vai ter que encontrar uma janela com a área máxima possível. Você vai maximizar a área. Eu tenho que deixar a área maior possível para que entre mais luz, certo? Ele quer as dimensões, ele quer X e A. Esses aqui são os tamanhos da janela, tamanho X e tamanho A. O que ele pede no problema? Esses dois tamanhos para que a área seja máxima, para que entre mais luz possível, máximo de luz. Informação dada. Outra informação dada. A área de um triângulo é equilátero, equilátero quer dizer os três lados iguais, né? É dado por essa fórmula aqui, ó. A de 3 sobre 4, x2, onde x é o lado do triângulo. Então, ele dá a fórmula da área desse triângulo. Ó. Aqui é um triângulo de três lados iguais. Aqui é x também, ó. X, x e x, equilátero. E ele dá a informação dada, a área do triângulo em função de x. Então, pronto, o que é que o problema está pedindo? Ele está dando uma janela, o que é que ele está dando? Está dando uma janela e está dando as dimensões x e a. Ele quer que você encontre essas dimensões para que entre o máximo de luz, ou seja, para que essa área aqui seja a maior possível. Quando é que vai entrar mais luz? Quando você deixar uma janela com área bem grande, né? Então, o máximo de luz, a área tem que ser o máximo possível, né? Pronto. Aqui eu tenho a área da janela. Observe que A vezes X, porque A vezes X é a área de um retângulo, ó, um lado vezes o outro. A vezes X, a soma da área de um retângulo com a área do triângulo. Ó. A área do triângulo é dada no problema. Ó. A de 3 sobre 4x2. Então você soma a área do retângulo com a área do triângulo. Então, a área do retângulo, A vezes X, com a área do triângulo. Certo? Pronto. Essa aqui é a área da minha janela em função das duas dimensões. A dimensão X e a dimensão A. Mas eu quero eliminar essa letra A. Certo? Eu quero a área da janela em função de uma única dimensão, que é X. Eu quero deixar só uma dimensão X, eliminar o A. Como é que eu elimino esse A aqui? Pronto. Você vai usar outra informação dada. O perímetro, a soma dos lados, o perímetro da janela é 16 pés. Vou usar essa informação aqui. Ó. O perímetro é 16. Vamos ao perímetro. Você vai somar duas dimensões A, ó, A com A, ó, duas dimensões A, 2A, certo? E duas dimensões X, ó. São os três lados, ó, X com X com X. Então, você somar essas dimensões tem que dar 16 pés. O perímetro da janela é 16. Então, X com X com X, 3x com A. 3x mais 2A é igual a 16. Lembrando que perímetro é a soma dos lados, né? Pronto. Essa aqui é a informação dada no problema. Ó. 3x mais 2A é igual a 16. O que é que você vai fazer aqui? Vai isolar o A para depois eliminar aqui, ó. Certo? Eliminar aqui na função, certo? Isolando o A. Passo 3x para o outro lado, ó. Passo 3x para o outro lado aqui, né? Passo 2 dividindo. 16 sobre 2, 8. 3 sobre 2, 3 sobre 2. Pronto, isolei o A aqui, ó. Passei o 3x para o outro lado e o 2 dividindo. Ao isolar o A, depois que você isola o A, você vem aqui e troca o A por 8 menos 3 sobre 2x, certo? Pronto, tá aqui, ó. Fica embaixo aqui, ó. Esse Azão é a área da janela. A área da janela igual a área do triângulo, mais... Agora eu dou um jeito de sumir com esse A. Eu troco esse Azinho por quê? 8 menos 3 sobre 2x, né? Tá aqui, ó. 8 menos 3 sobre 2x. Troquei o A por isso aqui, ó. Certo? Eu vou ficar com a letra só, que é a dimensão X da janela. Aqui você faz uma continha, ó. Coloca o X2 em evidência, A de 3 sobre 4 e 3 meios aqui, ó. 3 meios de X2, ó. 3 meios de X vezes X, X2. Então, eu coloco o X2 em evidência. Fica esse termo e esse termo aqui dentro do parênteses, ó. A de 3 sobre 4 menos 3 sobre 2. Mais 8 vezes X, 8x, pronto. Essa é a área da janela em função de uma das dimensões, que é esse lado aqui do retângulo, em função de x. Pronto. Tá aqui a área da janela. Aqui eu posso escrever assim, ó. Esse 3 sobre 2, você pode escrever como 6 sobre 4. Você multiplica em cima e embaixo por 2, certo? Não altera a fração. Para quê? Para deixar o denominador 4 aqui, ó. Equivale a tirar o MMC, né? Então, 3 sobre 2, eu escrevo, multiplico em cima e embaixo por 2, escrevo como 6 sobre 4, certo? Pronto, escrevi assim, ó. A de 3 menos 6 sobre 4, ok? Pronto. Isso aqui é o
o coeficiente do x2, certo? Tá aqui. Isso aqui é a equação de uma, isso aqui de uma parábola, né? Certo? Em vez de y, você tem o a área da janela, coloca no eixo vertical, o azão. No eixo horizontal, você coloca x. É uma parábola virada para baixo. X, o tamanho da janela, de uma dimensão, né? Coloca no eixo horizontal. O azão, coloca no eixo vertical, a área da janela, certo? Isso aqui é negativo. Isso aqui, se você fizer a continha, o raio de 3 é menor que 6. Dá menos 1,067 mais ou menos, aproximadamente. É negativo. É por isso que a parábola é virada para baixo. O coeficiente do x2 é um número negativo. Certo? Parábola virada para baixo. Ok? Pronto. Parábola virada para baixo. E ele quer as dimensões da janela que maximiza a área. Observe que vai ter uma área máxima. Que vai entrar o máximo de luz. Ó. Ele quer essa dimensãozinha aqui. Ó, que vai dar essa área máxima. Certo? É isso que ele está pedindo. Na verdade, ele quer as duas dimensões da janela, a dimensão x e o a. Primeiro a gente acha o x, né? Vamos lá. Essa dimensão que dá a área máxima, você usa a fórmula menos b, x max. É o valor de x que maximiza a área, menos b sobre 2a. Usa essa formulazinha aqui, certo? É esse ponto bem aqui que você vai obter. Ó. Valor de x que deixa a área máxima, ou seja, o x do máximo. O valor de x que maximiza a área, menos b sobre 2a. Quem é o b? A função, observe que a função é essa aqui, ó. O B é o 8, ó, é o 8, né? O menos da fórmula, sobre 2 vezes o A. O A é esse número aqui todinho, ó, que multiplica o x2, esse número feio aqui, ó. Todinho, certo? Como ele aparece no denominador, você vai inverter, você vai colocar o 4 em cima e o numerador coloca embaixo. A de 3 menos 6, ó. Menos o B, dividido por 2, isso aqui é 1 sobre A, inverso do A, certo? 4 sobre isso aqui, certo? A de 3 menos 6. 8 dividido por 2 é 4, 4 vezes 4, 16. E o menos da fórmula, menos 16, certo? Menos 16. Repete raiz de 3 menos 6, faz essa continha aqui na calculadora, você encontra 3749, certo? 3749. Pronto. Esse é o valor de x, o valor do tamanho da janela, que maximiza a área. 3749 pés. Lembrando que a dimensão é em pés, né? Esse valor aqui de x, ó, certo? Então, se esse x for 3,749 pés, você vai ter uma janela com área máxima. Sim, mas ele quer as dimensões, está faltando a outra, está faltando o A. Aí você vem aqui, ó, vem aqui nessa fórmula, troca o x por 3749, você vai encontrar outra dimensão da janela. É isso que ele quer, as dimensões, x e A. Esse é o valor de x que deixa a área máxima. Área máxima, né? E o A, você vai lá, 8 menos 3 sobre 2x, ó, a fórmulazinha aqui, troca o x por 3749. Troca o x por 3749, né? Faz uma continha simples, o A vai ser 2376. Esse aqui quer dizer aproximadamente, né? Então, as dimensões da janela são aproximadamente 3749 pés, a dimensão x, e a dimensão A, aproximadamente 2376 pés. Essas são as duas dimensões que deixam a área máxima, certo? Pronto, acabou o problema, é só isso. Ele quer o x e o A, que maximiza a área. Na próxima aula a gente continua.